Opa, e aí? Meu nome é Rodrigo e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre o tão polêmico tema. Afinal, o nazismo era de esquerda ou de direita? Além disso, também irei falar sobre a relevância desse debate. Na Alemanha, existem memoriais sobre o nazismo e as crianças aprendem sobre ele desde os 13 anos. E o porquê disso? Para não acontecer de novo. E para não acontecer de novo, precisamos entender o que aconteceu, analisando quais aspectos compunham esse regime. Após uma coleta de dados, podemos relacionar com pessoas e movimentos da atualidade, assim, alertando a sociedade desses movimentos, antes que eles fiquem poderosos demais, assim como o nazismo de Hitler ficou. A análise histórica se demonstra muito importante para isso. Inevitavelmente, para organizarmos esses aspectos, é necessária uma classificação. Por mais que os conceitos de direita e esquerda sejam termos abstratos e amplos, eles auxiliam a nortear o nosso pensamento. Por isso que parte desse debate, quando feito de maneira imparcial e baseado em referências confiáveis, acaba sendo benéfico para a sociedade. O objetivo do vídeo é entender melhor a construção do nazismo, para que ele não seja reproduzido de forma nenhuma. Portanto, esse vídeo está livre de opiniões enviesadas. Irei analisar os fatos, doa a quem doer. Assim, dividirei o vídeo em 3 partes. A primeira parte será uma análise focada na perspectiva sociocultural e ideológica, que entra como as ideias e os fins que o regime buscava. A segunda parte focará na conjuntura econômica e estrutural do nazismo, que demonstra a prática e os meios que o regime utilizava para atingir seus fins. A terceira parte será uma conclusão e relação entre as duas outras partes. É um consenso entre quase todos os historiadores do mundo que o nazismo politicamente é de extrema direita. Isso se deve porque, dentro do ponto de vista ideológico, o nazismo se baseia na radicalização dos conceitos da direita, assim indo para o extremo. Dentro dessa perspectiva sociocultural, irei comentar os principais aspectos do regime que estão associados à direita ou à esquerda, deixando de lado os conceitos neutros, como o antissemitismo, que não está necessariamente vinculado a algum lado. A essência das ideias nazistas ocorreu com uma radicalização e deturpação dos valores conservadores. Sim, o nazismo pega emprestado, entre aspas, alguns valores da esquerda, mas, de uma maneira geral, eles são derivados majoritariamente do que entendemos como direita. O nazismo se baseia nos fundamentos iniciais do conservadorismo, como a tradição e os valores cristãos. Mas, diferentemente do conservadorismo, para atingir a aplicação desses valores, seria utilizado do coletivismo e não do individualismo. Enquanto o conservadorismo, o indivíduo, seria um núcleo ativo e importante dentro do contexto político, o nazismo tinha uma visão oposta. Para os nazistas, o coletivo, ariano, no caso, era mais importante. Essa ideia fica clara com o conceito fascista de que o indivíduo é um feixe e ele pode ser facilmente quebrado. Agora, um agrupamento nacional desses feixes é resistente. Daí vem a ideia do símbolo do machado fascista. Para o conservadorismo, o Estado era importante para manter a ordem e os valores, enquanto no nazismo, os valores eram o próprio Estado nacional, além do culto ao líder, feito a Hitler. Mesmo coletivista, o regime era favorável à existência da desigualdade, a desigualdade entre raças e nações. Enquanto a esquerda procurava diminuir ou extinguir a desigualdade, igualando todas as classes sociais, o nazismo radicalizava a ideia de desigualdade. Os conservadores enxergam que a desigualdade é inevitável. Já o nazismo exponencia essas ideias e coloca a desigualdade entre raças como algo importante, gerando assim um discurso racista e supremacista. A esquerda, por essência, é internacionalista, por mais que existam divergências entre essa metodologia. Stalin acreditava no socialismo de um país só, já Trotsky compartilhava da ideia da revolução permanente. De qualquer maneira, ambos acreditavam que o socialismo precisava ser transmitido para todos os países, ideia completamente oposta de Hitler, que achava que somente a Alemanha poderia expandir seus territórios e ideologia, além de acreditar na superioridade do Reich. O antimarxismo também é um conceito-chave para posicionar o nazismo à direita.
Dentro do contexto do século XX, por mais que estruturalmente o nazismo tenha semelhanças com o socialismo, ideologicamente eles são opostos. Para entender melhor, acho que uma analogia cabível é que os fins nazistas e marxistas são antagônicos, mas alguns meios acabam sendo congruentes. No socialismo marxista, o Estado seria uma ferramenta para atingir o comunismo, que traria igualdade entre as classes sociais. Já no nazismo, a utopia era o Estado totalitário em si, que concretizaria a superioridade do povo ariano. De qualquer maneira, esse tema acaba desviando da proposta do vídeo, tendo em vista que tanto a esquerda quanto a direita podem ser autoritários. O ponto é que Hitler era contra os fins que o marxismo buscava, principalmente a ideia de igualdade e internacionalismo. Hitler, como é possível observar no Mein Kampf, criticava amplamente os dois blocos vigentes na sociedade, tanto a esquerda, por conta do seu marxismo, quanto a direita, por conta da sua ligação ao judaísmo e liberalismo. Contudo, por mais que apresentasse críticas ao bloco da direita, ele se assemelha e estava bem mais próximo deles do ponto de vista ideológico. Por mais que os nazistas quisessem mudanças na sociedade de maneira agressiva, eles nunca foram a favor de uma revolução. Pelo menos, não no conceito de revolução que envolve a reformulação dos valores, coisa que os nazistas não apoiavam. Hitler queria mudanças diretas na sociedade alemã, mas justamente para o sentido tradicional, ou seja, conservar os valores ocidentais e exponenciá-los, de uma maneira ultraconservadora, além de trazer a perspectiva racista, criando uma sociedade ariana. Isso diverge completamente com os conceitos que a esquerda prega, que envolve a mudança dos valores capitalistas para os valores marxistas. É na perspectiva econômica que o nazismo começa a se distanciar da direita. Hitler se considerava socialista, porém não um marxista. E sim, isso é possível, ainda mais tendo em vista que o marxismo é somente uma das vias socialistas. Argumentar que o nazismo é de esquerda por conta do nome do seu partido é uma forma de nominalismo sem embasamento. Mas o nome do partido nazista, o nacional-socialismo, não era por acaso. Qual era a visão de Hitler sobre o conceito? Socialismo é a ciência de lidar com o bem comum. Comunismo não é socialismo. Marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram seu significado. Eu vou tirar o socialismo dos socialistas. Socialismo é uma instituição ancestral ariana e germânica. Nossos ancestrais tinham certas terras em comum. Eles cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo. O socialismo, diferente do marxismo, não repudia a propriedade privada. Hitler manifestou essa opinião em uma entrevista em 1923. Para ele, o nazismo era uma forma de socialismo, mas não marxista. Hitler também revela a ideologia por trás da adoção desses elementos socialistas. Escolhemos a cor vermelha dos nossos pôsteres após cuidadosa consideração, dessa forma provocando a esquerda, causando indignação e tentando vir aos nossos encontros. Por mais que essa visão de Hitler sobre o socialismo seja danificada, a ideia de bem comum estava presente na estrutura econômica alemã. Esse socialismo nacional, com propriedade privada, foi aplicado de maneira bem clara pelos nazistas na época. Hitler era contrário ao liberalismo, associando ele a conspirações internacionais de judeus. Os nazistas toleravam a propriedade privada, mas defendiam uma massiva intervenção do Estado na economia, com obras públicas visando o pleno emprego e também um estado de bem-estar social para os arianos. O contexto da época é bem relevante, a ascensão do keynesianismo. Diversos países ao redor do globo estavam aderindo ao aumento da intervenção estatal, principalmente após a crise de 29. Hitler, que já procurava o papel central do Estado dentro da sociedade, também aumentou o papel do Estado na economia. Por se tratar de um assunto complexo, merece um vídeo próprio sobre a economia do Terceiro Reich. Porém, irei passar pelos principais pontos para entender melhor como esse modelo funcionava. O sistema bancário e o mercado de capitais ficavam agora sob estreita vigilância e supervisão do Estado, porém não foram abolidos.
Ocorreu a regulamentação dos investimentos, com proibições, aumento nos impostos e controle no câmbio. No mercado de trabalho, o governo impôs políticas de congelamento salarial, controlando os recebimentos dos cidadãos. Empresas foram obrigadas a integrarem-se a organizações corporativas com todas as atividades produtivas sob a supervisão da Câmara Econômica do Reich. Até 1936 foram feitos mais de 1.600 acordos de cartel que afetavam mais de 2/3 da indústria, ou seja, mais da metade da indústria alemã estava em mãos estatais, direta ou indiretamente. Ocorreu uma perda da independência econômica com controles e regulações que afetavam a todos os setores da economia. O comissário-geral de preços do Reich controlava mercados e preços, ao mesmo tempo que interferia diretamente nos métodos de produção, encorajando a racionalização de recursos. As relações sociais na produção foram controladas, como as questões trabalhistas e sindicatos. O sistema econômico alemão passou de uma economia mista keynesiana nos primeiros anos para uma economia de comando ou gerenciada, chamada de Gelenkte Wirtschaft. Essa política econômica era completamente avessa ao liberalismo. Além disso, possuía uma presença maior do Estado na economia em comparação com os Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo. Porém, o regime nunca chegou à centralização econômica socialista da União Soviética. A vertente econômica nazista é de um capitalismo iliberal, ou, segundo Hitler, capitalismo industrial. Esse ponto que sustenta a visão de que o nazismo foi de esquerda economicamente. É fato que o capitalismo alemão gerenciado tinha uma presença muito mais agressiva do Estado que os outros países capitalistas da época, e até muitos países que hoje algumas pessoas consideram de esquerda. Portanto, seria desonestidade classificar o nazismo como direita economicamente, e talvez até de centro. Dentro do eixo político-econômico, já comentado no canal, o modelo de gerenciamento paternalista estatal alemão coloca o nazismo no quadrante da esquerda autoritária, dentro da visão puramente econômica. Então, como podemos ver, o nazismo usou métodos associados à esquerda economicamente para atingir fins de uma extrema-direita. Então, a posição do nazismo vai variar dependendo do contexto que for utilizado. Dentro da perspectiva histórica, faz muito mais sentido chamar o nazismo de extrema-direita, graças ao ultranacionalismo e conservadorismo, enquanto numa análise econômica ele acaba sendo de esquerda, graças ao controle e força estatal. Mas qual a aplicabilidade de toda essa discussão? Com os dados coletados, podemos concluir que, ideologicamente, o nazismo é de extrema-direita. E isso é importante, pois o nazismo evidencia os perigos da extrema-direita. Por exemplo, o partido húngaro Jobbik, que é nacionalista e ultraconservador. Alguns de seus representantes, inclusive, já deram declarações incisivas contra judeus, ciganos e outras minorias do país. Precisamos ficar atentos com essas ideias, tendo em vista que se assemelham muito às do nazismo, agrupando esses dois partidos na extrema-direita, dentro de seus contextos políticos. Isso facilita entender o que precisamos combater. Economicamente, a interpretação nazista pode nos trazer a perspectiva de como se comporta um regime totalitário com o mercado, assimilando a outros regimes semelhantes e também verificando os acertos e erros da gestão de Hitler. Esse é o primeiro vídeo do conhecimento expandido que não chega a uma conclusão específica. Isso ocorre porque as definições de esquerda e direita acabam sendo insuficientes para classificar o nazismo, tendo em vista a dicotomia e complexidade que esse regime apresenta. O ideal é evidenciar o contexto dentro do debate, ou seja, se está sendo analisado o nazismo de maneira ideológica ou econômica. Por esses fatores, muitos autores consideram o nazismo como um third way, uma terceira posição que prega ideias de extrema-direita no âmbito sociocultural, mas que defendem práticas econômicas de esquerda. Assim, seria possível englobar esse fenômeno ultranacionalista e ultraconservador de uma maneira mais especializada e moderna, deixando um pouco de lado a dicotomia clássica de direita e esquerda, e focando no contexto político atual, que apresenta o ressurgimento dessas ideias que, independentemente do lado, são extremamente perigosas. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor se inscrevam no canal.
No mais é isso, valeu.